hoje vamos de alguma forma focar aqui uma data que os espíritas celebram este mês, que é o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, que aconteceu no século XIX e que é de facto a base do trabalho do espiritismo em Portugal e no mundo. Então, remetendo-nos aqui agora ao nosso espacinho, nós encontramos-nos num centro espírita. O centro já tem 19 anos e passou de alguma forma também ele por alguma história de evolução. Por isso eu vos queria trazer, para se de algum modo nos animarmos, que nem sempre o centro teve esta aparência que tem hoje, com muita gente, com muita cadeira, audiovisuais, enfim, era bem cortinas nas janelas, como já vamos ver agora. Então, só recordando, fazendo um pouco a retrospectiva daquilo que foi o Centro Espírita no início, eu trouxe esta imagem que marca o dia em que o centro abriu. E temos aqui a Cláudia, viram como ela está linda? Tão magrinha. O mesmo se poderá dizer do Vasco, não é? Pronto, este foi o dia em que o centro abriu, como vê ainda bastante despido, só tínhamos 15 cadeiras, creio. Este é um espaço de palestra, uma das atividades que nós temos aqui no centro, semanalmente, e que é esta que estamos agora a assistir, e ainda uma última, em que temos o Vasco, que está a dar formação também, uma das atividades que o centro tem mantido ao longo do tempo. Ele está-nos a ensinar como é que se lida com o computador, tendo ainda ali o retroprojetor, porque o fazíamos com acetatos. Bom, então, nós tivemos o privilégio de conhecer um centro espírita na nossa juventude, vá lá, na maturidade, enfim. A verdade é que se põe a questão. Então, e os nossos avós? Será que alguma vez eles ouviram falar de que havia um centro espírita? Muito provavelmente não, pelo menos há aqueles que estão aqui e que já se enquadram dentro da minha faixa etária. Bom, muito provavelmente não, para uma grande maioria daqueles que estão aqui. Então, houve uma época em que o espiritismo entrou no mundo e não foi na época deles. E se calhar, como veremos mais para a frente, poderiam ter orientado a sua vida espiritual, de outra forma, se já tivessem conhecido o espiritismo. Ele apareceu no mundo inicialmente através de movimentação de objetos e ruídos que as pessoas se iam apercebendo nas casas onde viveram. Essa foi, de facto, a pedra de toque que trouxe até hoje aquilo que é a doutrina espírita. Aconteceu de uma forma, digamos que, mais intensa nos Estados Unidos da América, em Hydesville, um povoado dos Estados Unidos da América, em que durante 3 noites seguidas, acabando a última no dia 31 de março de 1848, a família que ali morava, que era a família Fox, começaram a ouvir barulhos e pancadas nas paredes, sobretudo as 2 filhas que tinham ainda em casa. E as meninas tinham à volta de 11 e 14 anos e elas ouviam barulhos de tal forma intensos que a determinada altura uma se lembrou, na noite de 31 de março para 1 de abril, que era o dia das mentiras, não é? De perguntar, falando alto, olha, quem está a bater,
responda ao que eu lhe estou a chamar. Se ouvir e entender, bata 3 pancadas. E as 3 pancadas ouviram-se. E de sinal em sinal, vieram a saber que era uma pessoa que tinha sido assassinada naquela casa e que se estava a manifestar através de pancadas. Ora bem, esse fenómeno, digamos assim, esse acontecimento acontecia em muitas partes do mundo. A verdade, porém, este foi aquele que teve mais impacto ao nível da sociedade. De tal forma, ficaram conhecidos os fenómenos que se passaram na casa da família Fox com as suas filhas, Catarina e Margarida, que hoje existe um memorial naquele espaço, feito pelos espiritualistas americanos, e de algum modo é daí que surge este carimbo que foi editado lá naquela zona. É um carimbo de correio, como às vezes há emissão de selos, mas também há emissão de carimbos. Há as pessoas que colecionam determinados carimbos. Se calhar agora já não há carimbos, mas no tempo em que eu me movimentava, as cartas levavam carimbo. E os carimbos nem sempre eram iguais, ok? Nem os selos eram iguais, como sabem, nem os carimbos eram iguais. Então este é um carimbo que marca aquele acontecimento do lugar onde nasceu, diz ali, e traduzindo o americano assim para o estragadinho, o moderno espiritualista americano. O nascimento, não é? A data do nascimento do moderno espiritualista americano, espiritualismo americano, é o que está aqui escrito. Bom, a verdade é que já naquela época os espíritos disseram, através de pancadas, que as pessoas depois transformaram em alfabeto, para A, uma pancada, para B, 2 pancadas, etc., para aí fora, que se experimentassem sentar-se à volta de uma mesa e eventualmente houvesse por ali alguém, e sempre havia, que tivesse a capacidade de comunicação com o mundo espiritual, iriam também receber outro tipo de comunicações, completando aquelas que já se tinham passado ali. Rapidamente isso foi um encanto, porque pronto, era uma novidade, não é? Através de pancadas, receber determinadas respostas, tipo... Claro que ninguém ia perguntar se vai para o céu e para o inferno, é evidente. Mas iam assim perguntar se amanhã está um rico de ir para a praia, por exemplo. E a mesa respondia. Bom, foi de tal forma forte o impacto que esta situação gerou que, sobretudo através dos navios que traziam as mercadorias para os portos da Europa, sobretudo para França, Inglaterra e Turquia, chegou essa moda, essa mania, digamos, esse hábito, esse conceito, até diversas cidades da Europa. Tal como disse, através dos navios, dos marinheiros que desembarcavam nos portos e contavam o que tinham ouvido, é evidente. E o impacto foi vibrante em Paris, na França. Aliás, mais vale acontecer uma coisa em Paris do que acontecer em qualquer cidade do mundo. Paris, digamos que é o facho da novidade, de ser em Paris, valha-me Deus. E então, é em Paris que esta ideia das mesas que giravam e davam respostas a perguntas que as pessoas lhes faziam através de pancadas, tornou-se realmente uma coisa hilariante. De tal forma que, durante vários anos, os salões de festas se enchiam e era a atração, era as mesas que saltavam, pulavam e etc., faziam as coisas mais inacreditáveis, dando respostas às perguntas, como disse, que lhe faziam. Bom, acontece que temos aqui então uma imagem daquilo que se passou, eventualmente, e a determinada altura, em 1854, aquilo que se passava em Paris, a conversa, o que dominava a sociedade, chega até ao ponto de tocar as pessoas mais eruditas daquela cidade. E isso faz com que comecem conversas
de retaguarda, digamos assim. Epá, sabem o que é que se está a passar? Que coisa! Alguém foi alertado dentro da sociedade mais evoluída. Pronto. Até que a conversa chega aos ouvidos de uma pessoa muito conceituada em diversas áreas de sociedade, sobretudo na área da educação, que era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E foi de facto este senhor que mais encarou de forma séria a situação que se estava a passar, de haver alguém que responde, fazendo-lhe perguntas do lado de lá da vida, vinham respostas coerentes. Assim sendo, ele foi instado por amigos para que fosse assistir a uma dessas mesas, a uma dessas sessões, e viu realmente coisas puramente inacreditáveis. Achou que havia alguma coisa que se passava ali para além da normalidade. Assim sendo, ao ser levado a uma dessas sessões para observar, o professor Rivail verificou, para além de todo o Fausto, não é? Por ali existia o luxo, que havia ali um facto que necessariamente decorria de uma causa. Aquilo não era assim tão linear como poderia parecer à primeira vista. E também que entrevia naquelas aparentes futilidades, como digo, as perguntas eram fúteis, já disse há bocadinho, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, a qual tomou para si estudar a fundo. Ele achou que era de tal profundidade o que estava ali a passar que ele tinha que ir ver o que era aquilo, de uma forma mais sossegada, mais profunda. E ele reflete, levando já uma pergunta para si próprio e também para uma das sessões primeiras a que foi assistir. Se a mesa não possui inteligência, como explicar a coerência das respostas? As pessoas estavam, de algum modo, ligadas à mesa. Não fazia sentido, porque a mesa não tem inteligência, não tem nervos, não tem cabeça para pensar, não tem cérebro, não é? E qual é o espanto dele quando, ao fazer esta pergunta, as mesas respondem: não sou eu, era uma mesa, não sou eu que dou as respostas, somos nós, as almas dos homens que deixaram a terra. Então, abriu-se aqui, de facto, um canal de comunicação. Afinal, as almas dos homens que deixaram a terra poderiam contactar com aqueles que estavam do lado de cá e dar informações. Isto aconteceu ainda e sobretudo quando ele é convidado para uma casa mais particular, digamos assim, onde não estava tanta gente, pronto, já não era tão festa, nem tinha chá a seguir e bolinhos, a gente pressupõe, não é? Era uma coisa mais séria, mais recatada. E isso aconteceu com o pai de duas meninas que nós temos aqui, que eu trago agora aqui, a Júlia e Carolina, que na altura de 14, uma de 14, outra de 16 anos, aqui varia um bocado, há quem diga que a mais nova tinha 15, a outra 18, mas funciona por aí, pela juventude e adolescência. O pai destas pequenas, em maio de 1855, convidou o professor Rivail para ir à casa dele e, de uma forma mais recatada, ver o que se passava com as comunicações que as filhas recebiam, ainda através de uma cesta com um bico na ponta à qual adaptavam um lápis. Ele aceitou, evidentemente, ficou encantado, frequentou a casa desta gente durante cerca de ano e meio, uma vez por semana, à terça-feira. E como é que ele fazia? Levava de casa já preparadas as perguntas que queria fazer e que depois, fazendo as perguntas, as pequenas, primeiro através da cesta, depois diretamente através do bico do lápis, iam respondendo às perguntas que ele levava. Havia algumas perguntas em que
ele não as levava escritas em papel, unicamente as fazia mentalmente. Como nós às vezes dizemos, agora vou pensar nisto. E mentalmente ele concentrava-se na pergunta e a resposta aparecia nas folhas de papel que as pequenas tinham à frente, o que é notável. Assim sendo, o professor Rivail passou a ser frequentador assíduo da casa da família Baudin, que se situava nesta Paris de então, na rua Rochechouart. Depois, mais tarde, no ano seguinte, isto foi durante 1855, em 1856 eles mudaram de casa. Mas bem, esta é a rua onde vivia a família Rochechouart e onde durante muito tempo o professor Rivail se deslocou então para fazer as tais perguntas que ele entendia. E as perguntas que ele fazia era acerca do modo como funcionava o mundo do lado de lá. Ele verificou que tinha que ter cuidado, porque a categoria dos espíritos que se manifestavam não eram todos na mesma fasquia e, portanto, tinha que selecionar a maneira como as perguntas iam sendo guardadas e analisadas. Então, ainda para ajudar, houve os amigos dele eram daqueles amigos que trazia por casa, sabem? Quando o apanharam, nunca mais o largaram, cada vez o apertaram mais, porque sabiam que recado que lhe fosse entregue, ele havia de dar conta dele se fosse caso de... Era uma pessoa tenaz, persistente, como se costuma dizer, e quando ele viu que aquilo era uma coisa notável, que podia mudar a maneira de ser da sociedade, nunca mais se desligou do assunto. E então esses amigos simpáticos que ele tinha, como já tinham eles próprios observado antes de o convencer, muitas questões, acabaram por lhe dar mais 50 cadernos que eles tinham de anotações, que era para ele ainda ter mais que fazer, mas também tinham muita mais informação. Acontece que no início de 1857, portanto passados 2 anos, não chegou, o professor Rivail verificou que tinha material suficiente para escrever um livro e para publicar aquilo que tinha conseguido que o mundo espiritual lhe transmitisse e lhe ensinasse. Bem, então vamos partir para o livro. Tem que se publicar um livro, que é para as pessoas terem acesso à informação que ele tinha recolhido e que achava que era importante e que ia mudar a maneira de pensar à face da Terra. E acontece um dilema. O nome do livro, de alguma maneira, era suave, o Livro dos Espíritos, porque foram os Espíritos que o ditaram, tendo-se identificado como sendo um grupo de espíritos de craveira superior que estavam ali para o ajudar e que para ele se chamariam a verdade. Pronto. Portanto, havia confiança naquele grupo de espíritos que estava ali. Quanto ao autor, já era mais complicado, porque o professor Rivail, como eu disse, tinha projeção, digamos assim, nome na praça, como se diz agora, em Paris, e se publicasse mais um livro, era mais um ligado àquele autor. E não era correto, porque não tinha sido ele que tinha escrito o livro, ele tinha sido unicamente o intermediário dos espíritos que lhe foram ditando ao longo do tempo. Ele, quando muito, fez o trabalho de compilação, de organização, de seleção, enfim. E acontece que um dia em que estavam em reunião de comunicação, manifestou-se um espírito que lhe disse que o conhecia. Olha, sabes, eu conheço-te, nós já vivemos juntos noutra vida, éramos sacerdotes druidas, eram
pertenciam aos celtas, aos povos celtas aqui da península. E tu chamavas-te Zéfiro. Então o professor Rivalho pensou, olha, boa ideia, Zéfiro. E portanto, o espírito é que se chamava Zéfiro, desculpa, o espírito que se chamava Zéfiro, disse-lhe que nessa altura dos druidas, ele se chamava Allan Kardec. Então estava escolhido o nome. Motivo esse porque no Livro dos Espíritos tem de Allan Kardec. Pronto. E acontece um dia em que o professor Rivalho saiu de sua casa na Rua dos Mártires, em Paris, esta número 8, como ele refere, dirigindo-se ao local onde o livro ia ser posto à venda, ia ser publicado. Nesta rua, e eu tenho aqui a outra face da rua, é que é assim, nesta Rua dos Mártires, número 8, onde o professor Rivalho morava, não está a casa dele. Esta porta número 8 dá unicamente para um pátio interior que existe muito em Paris. Há a rua corrida e depois nas traseiras da rua principal, digamos assim, tem uma porta. Ao abrir a porta, lá atrás é um pátio onde estão outras casas. Daí esta segunda imagem que eu trouxe para ver. Então, a ver, ele dizia que na altura morava ele na Rua dos Mártires, número 8, ao fundo, quer dizer, ao fundo do pátio. Entrando no número 8, é um pátio grande, e ele morava no segundo andar deste pátio. Se percostarem em Paris, vão ver que estes pátios são muito comuns. Então, no dia 18 de abril de 1857, como disse, o professor Rivalho sai da sua casa, na Rua dos Mártires, número 8, para se dirigir ao Palais Royal. O Palais Royal é um edifício enorme no Sena, junto ao Sena, se pudermos comparar assim como que é. Como um centro comercial aqui, assim, tipo o Vivace, vá lá. É uma coisa grandiosa que tem galerias. Nessas galerias há lojas, mas também há outras salas para exposições, conferências, enfim. É uma coisa imensa. E nesse dia, na Galeria de Orleans, são várias as galerias do Palais Royal, é publicado por Edantu Livreiros, no número 13, o Livro dos Espíritos. A montra mudou, não é? E lá estava pela primeira vez o Livro dos Espíritos. O livro, produto então da informação que foi transmitida a Allan Kardec pelos médiuns, sobretudo as duas pequenas Baudin, embora já na parte final houvesse outras médiuns, mais duas, não vou referir, não vale a pena, que ajudaram na análise e aspecto e correção da obra. O Livro dos Espíritos, que nasceu em 18 de abril de 1857, era bem diferente daquele que nós conhecemos hoje. E tinha algumas características diferentes. Esta é uma primeira edição, que já está rotinha, não encontrei mais nova, por isso está aqui um com melhor aspecto. O livro, produto de trabalho de quase 2 anos, como disse, continha 501 perguntas e respostas. Não tinha o aspecto do que tem hoje. Tinha 2 colunas. Na coluna da esquerda
ele continha o texto corrido e na direita o texto em exposição. Ora bem, desculpe, na coluna da esquerda tinha as perguntas e respostas, na da direita o texto era corrido, sem sentir as perguntas. E porquê é que Allan Kardec resolveu fazer perguntas e respostas de um lado e do outro lado texto corrido? Porque, sobretudo, porque é que ele optou desde o início, e já disse que o livro depois se modificou para outro aspecto, mas deixou ficar as perguntas e respostas. Quem aqui dentro da sala tem mais capacidade para perceber esta técnica são os professores que aqui estão. Não, e eles sabem, vocês sabem, professores que estão aqui, não havia ou não há melhor maneira de ensinar aos pequenos do que com pergunta-resposta. É infalível. É a papinha feita. Tem pergunta, para ver a resposta. Pronto, técnica que também utilizei durante muito tempo. A verdade é que ninguém quis assumir a edição daquele livro, aquilo que custava dinheiro, não é? E íamos ver o que é que ia dar uma coisa daquelas, o livro dos espíritos, dentro de uma sociedade pragmática, pronto. A verdade é que foi um show. Os livros venderam-se, mas assim, à força toda. As pessoas da livraria, Tio Livreiros, onde há bocadinho mostrei a porta, já tive o prazer de lá estar, ficaram encantados com a tiragem que o livro tinha. E era para figuras de topo que se interessavam por aquela situação. Bom, aí fica o nosso Allan Kardec todo contente. Inclusivamente o imperador chamou ao Palácio das Telhorias para lhe fazer perguntas sobre aquilo, que era uma coisa que vinha revolucionar, onde é que ele tinha de pescar aquela situação e aquelas teorias. Ainda na noite do lançamento do Livro dos Espíritos fez ele uma pequena recepção em sua casa e logo aí resolvem, ele e o grupo de amigos que o tinham ajudado, não é, naquela aventura, publicarem uma revista, de modo a que a revista tivesse um impacto maior sobre a sociedade e as pessoas pudessem, de algum modo, contactar com ele sobre experiências que também elas tinham observado ao longo do tempo. E aí é que foi o drama, porque o drama no bom sentido, não é? Ao lançar a revista, o nosso Allan Kardec começou a ficar assoberbado de correio. Aquilo era o caos de correio para responder às perguntas que lhe faziam e mais para fazer andar a revista para a frente, porque ela tinha que ser publicada. A verdade, porém, ainda no timing das perguntas, das reuniões com os médiuns, um médium é uma pessoa que tem a característica de permitir, através de si, que o mundo espiritual se comunique. A essa faculdade nós chamamos mediunidade. Então, Allan Kardec serviu-se da mediunidade daquelas pequenas, isto é, da faculdade que elas possuíam de servir de telefone, de comunicador entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E vocês perguntar-me-ão, então e o Allan Kardec não era também médium? Não, mas era boa pessoa. Então, ser médium, ou ter essa característica, não é topo, é uma faculdade, ok? Para ficarmos com esta ideia que não há gente de gabarito. Alguém tem esta faculdade, aquele tem a outra, um para o desenho, outro para a pintura, outro para o surf, outro para estar em cima das pernas sem cair. Pronto, então, para ficarmos com esta ideia que não dá estrutura a ninguém, ok? Bom,
A verdade é que o nosso Allan Kardec insistia dia e noite também, ajudado pela esposa. Ao mesmo tempo que ele continuava com as suas reuniões de pesquisa. Ele forma a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que continuavam com a pesquisa. Mas todo o material que lhe vinha de informação, que era à molhada, à luz do querosene, como temos ali. Quem me ensinou isto foi o Carlos Ferreira. Então, havia realmente via-se a sobrevado de trabalho e verificou que, embora ele tivesse dito que prometido, quando publicou aquele primeiro livro dos Espíritos, com as 501 perguntas e respostas, ele tinha dito que em breve haveria de haver outra publicação que o viesse completar. Isso já não aconteceu. Ele resolveu reformular o livro e acaba por aparecer em 1860 a edição completa do Livro dos Espíritos, como a temos hoje. Então, com este livro, e agora já trouxe um livro editado aqui em Portugal, em português, pela Federação Espírita Portuguesa. Com este livro, raiou para o mundo a era espírita. Foi só a partir do lançamento deste livro. De resto, não havia espiritismo. E tudo quanto foge à temática desta obra, não é espiritismo. Ok? Assim sendo, com este livro raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito de Verdade. Eu já vou dizer quem foi que escreveu isto e vou explicar. Dizer que equivale a afirmar que o livro, dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Está? Herculano Pires. O professor Herculano Pires, brasileiro, foi apelidado como o metro que melhor mediu Kardec. Ele era um estudioso das obras de Allan Kardec e existe em Portugal uma edição do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Perdão e Caridade, que tem anotações à obra. E na introdução ao Livro dos Espíritos dessa obra, não é este livro, é o Livro dos Espíritos, mas é outra edição, é a edição do Perdão e Caridade, traz logo na introdução esta coisa linda. Ele diz que este livro é o código de uma nova fase da evolução humana. É um livro profundo em que nós vamos encontrar respostas que não encontramos em mais qualquer outra corrente de pensamento. E além disso, só para explicar um bocadinho melhor, diz ainda o professor Herculano Pires: o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Então, e o que é que ele quer dizer com isto? Eu achei isto uma beleza. É que o Livro dos Espíritos não é estanque pela análise que ele faz ao próprio livro. Ali está tudo. Por isso ele chama o arcabouço. O arcabouço do navio é tudo aquilo que constitui o navio. Depois há de ser aprimorado, mais aqui ou mais ali. Mas a estrutura, quando a gente olha para a estrutura do navio, já sabemos como é que o navio vai ficar. Está ali tudo em miniatura. Ou seja, e ele analisa mais desta forma curiosa, dizendo para já que o Livro dos Espíritos se compõe de 4 livros. Livro 1, livro 2, livro 3. Bom, mais. Vamos ver como é que ele diz. Analisando então o livro.
O livro dos Espíritos, diz ele, na parte que se refere a ele próprio, encontra-se nos livros 1 e 2 até ao capítulo 5 desta obra. Olhem que curioso. Ali, o livro fala de si próprio, e já não vai falar mais para a frente, mas o livro dos médiuns também lá está. Tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6 até ao final. Ok? Então, até ao capítulo 5 do livro 1 e 2, o livro dos Espíritos fala de si próprio. Quanto ao livro dos médiuns, ele já deriva do livro dos Espíritos, mas tem a fonte no livro 2, a partir do capítulo 6. Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, estas são as obras básicas da codificação, não é? Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, é uma decorrência natural do livro 3. Ou seja, ele já está citado no livro 3 do Livro dos Espíritos, sendo depois aprofundado na própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda, a obra O Céu e o Inferno, diz Herculano Pires, decorre do livro 4, Esperanças e Consolações. Quanto à obra A Gênese, a última obra lançada por Allan Kardec, pouco tempo depois, ele falecia com 64 anos, a obra A Gênese relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Então, assim se percebe que nós podemos consultar o livro dos Espíritos sobre tudo aquilo que nos vem à cabeça e que nos interessa no momento. Mas, se tivermos em mente as outras obras, poderemos depois ir diretamente àquela obra que aprofunda aquele assunto especificamente. Ok? Eu achei isto uma beleza, porque realmente poderemos então perceber porque é que ele diz que o livro dos Espíritos é o arcabouço da doutrina, tal e tudo. Quando alguém nos diz, eu queria oferecer a alguém para perceber de Espiritismo, o livro dos Espíritos. A menos que nós vejamos que, conhecendo a pessoa, ela poderá estar mais fragilizada numa área da vida. Não é? Por isso é que nós temos aqui, nos conhecemos aos outros, porque sabemos as calhandrices todos da vida uns dos outros, onde é que estão as fragilidades, não é? Eu lembro que, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, alguém teve a bonita ideia de me oferecer, nunca mais não me ofereceram nada, diga-se de passagem, mas aí ofereceram-me, eu sou ruim, mas já não mudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem me conhecia entendeu que naquela hora aquele era o livro certo para mim. Eu depois havia de ir à procura dos outros, nas outras obras que fui estudando ao longo do tempo, ok? Também vou ser sincero, também só ofereci aqui um Evangelho segundo o Espiritismo a um casal que veio aqui à escola, cujo filho tinha morrido de acidente. Ficámos quites. Muito obrigada, mas esta é a verdade, pronto. Estava na hora de retribuir aquilo que me fizeram a mim, não é? Bom, e acredito que tenha surtido efeito. Então, vamos lá continuar com o nosso livro dos Espíritos, que já chega de conversa. Perguntamos nós, então, e como é que fica a religião no meio disto tudo? O Espiritismo não é religião e eu tenho a minha religião, colide, não colide, uma questão que se põe com alguma frequência. Vamos lá ver. Vamos falar de Jesus. Jesus, que eu saiba, não fundou nenhuma religião, pois não. O que ele veio trazer à Terra foi a sua doutrina, fundando aquilo que chamamos na Terra o cristianismo. Ou seja, a ideia de seguirmos
aquilo que Jesus nos ensinou. Não entra religião, não entra seita, não entra coisíssima nenhuma, até porque o espiritismo não é religião, ok? Então, onde é que Jesus colide com o espiritismo? Em nenhum lado, antes pelo contrário, vamos ver agora. O espiritismo é uma doutrina cristã. Assenta absolutamente naquilo que Jesus deixou. E vamos analisar o Evangelho, está bem? Evangelho de João. Diz ele, se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus, não é? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade. Onde é que a gente ouviu isto há bocado? Um Espírito superior, disse Allan Kardec, que para ele se chamaria a verdade, ok? Então, o evangelista João escreve, há muito tempo atrás, na verdade, este texto. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, e porquê é que Jesus não disse logo quando tinha para dizer? Porque a humanidade evolui. E muitas das coisas que ele disse, as pessoas não entendiam. Porquê? Porque ainda tinham um avanço intelectual, digamos assim, muito mais para baixo do que temos agora, porque estamos sempre a evoluir. Coisas que se calhar naquela altura as pessoas não entendiam, Jesus promete, vocês não entendem, mas um dia haverá alguém que vos vem explicar aquilo que vocês ainda não entendem. Será então o Espírito de verdade. E mais. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ainda confirmando a ideia de Jesus, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E agora vamos ouvir a pergunta mais curta, dentre as 1019 perguntas, a resposta mais curta, desculpem, dentre das 1019 que foram dadas pelos espíritos. A mais curta. 2 palavras. Vede Jesus. Então, aqui temos nós mais uma evidência de que a doutrina espírita segue aquilo que Jesus ensinou. Agora, vamos ver. Em 18 de abril é lançado então ao mundo um novo código para orientação humana, sem religião, ok? É, digamos, a gota d'água que vai espelhar o pensamento humano. Ele contém em si as respostas para os grandes porquês da vida, aquilo a que Allan Kardec se propôs quando resolveu abraçar esta tarefa. O Livro dos Espíritos ensina-nos de onde vimos, para onde vamos e o que é que estamos aqui a fazer. Portanto, dá-nos o porquê da vida. E é por causa disso que encontramos no Livro dos Espíritos e na codificação espírita a resposta para a grande questão da solidão. Por que é que a solidão existe? Se Deus é justo, não havia de haver solidão no mundo, não é? E aí encontramos a parte consoladora que a doutrina espírita tem. No Espiritismo encontramos resposta, então, para estas situações da vida.
para a solidão. Depois encontramos resposta para esta imagem, para a qual não encontrei sentimento. São tantos, não é? Porquê? Depois, o porquê de haver vidas que são todas, parece que é uma primavera permanente. A gente olha para pessoas que têm uma vida fasquia direitinha, parece que é sempre primavera. E há outras que são uma carga de espinhos. Não é? Porquê? E só o Espiritismo, a doutrina espírita, nos dá resposta para estas situações. Houve aqui um aluno de curso básico, aqui há uns anos atrás, que me disse o seguinte: sabe porque é que eu estou aqui? Porque às vezes dizia para as pessoas mais chegadas, eu gostava de encontrar um lugar onde me explicassem porque é que há tantas desigualdades no mundo, porque é que há ricos, porque é que há pobres, porque é que há doentes, porque é que há saudáveis, porquê, Senhor? Porque é que uns morrem na flor da idade e outros já passaram toda uma vidinha sem grandes sobressaltos? Porquê? E aí as religiões não dão resposta. Mesmo no caso mais agudo, de alguma forma, que se passou na minha vida, se calhar na vossa, quando a gente vê partir um jovem na flor da idade, epá, as pessoas são fantásticas. Olhe, tenha paciência, Deus lhe dê força. Isso já a gente sabe, não é? Queremos saber é porquê que isso aconteceu. E não aconteceu ao vizinho do lado, por exemplo. O que é isso, afinal? Somos marcados pela tortura? Não, tem que haver uma resposta. E a resposta está na doutrina espírita. Porque ela existe, porque Deus é justo. Então, vamos lá dar um bocadinho de cor a isto, não é? Estamos a ficar todos tristes, não vale a pena. Estou mesmo a terminar. Vamos ver. Olhem, ali estão outra vez os meus avós e mais o meu tio mais velho. Imaginemos que os poderíamos encontrar junto às ruínas das casas deles, nesta romanceira que é paradigmática e que está lá, estão lá muitas. O que é que lhe haveríamos de dizer que o Espiritismo é? Podiam perguntar, não é? Ou nós irmos dizer. E o que é que a gente lhe dizia? Que o Espiritismo é, por exemplo, um bálsamo para aqueles que sofrem. O bálsamo é um liquizinho que se põe e passa, não é? Suaviza. É um bálsamo. Também que o Espiritismo é alforria para os que vivem sobre o grilhão do remorso. O remorso é um erro. Não vale a pena ter remorso. Aí fiz aquilo e estava errado. Na altura tomou a decisão que achou melhor. Escusa ter remorsos. O remorso é perda de tempo. Não é? O caminho é para a frente. Se a gente põe a olhar sempre para o retrovisor, o que é que acontece? Batemos no carro da frente. Então, é perda de tempo. Ok? E isso é libertador, ou não? Olha. Ainda, aquilo que mais tocou ao meu pai é que o pecado não existe. O pecado é treta, para meter medo ao povo. Ok? Não existe pecado. Nem confessar, nem esse tipo de coisa. Isso não existe. Está bem? Há alguma decisão que nós tomamos menos boa, assumimos-la, paciência. É perda de tempo. Eu vou só
ponho aqui no black e depois faço outra vez ali, acerca do pecado. O meu pai levou uma vida muito dura. Moravam lá na quinta, onde estão as romãs, e a minha avó, quando era na altura de confessar, na quaresma, ela mandava o miúdo lá da quinta até à igreja para se confessar. Está claro que, como também já faz parte da estrutura, o senhor padre atrasava-se. E ele andava por ali todo o dia, sem comer, à espera de se confessar. Uma criança de 7, 8 anos. E um dia já, com 80 bem vividos, falámos nesta situação. E ele disse, e é agora que tu me vens dizer isso? Quando eu andava aí descalço e cheio de fome à espera que o senhor padre me viesse confessar, é que tu me devias ter dito isso. Também tinha razão, não é? Pronto, então para vermos o que é que ele tinha dentro daquele coraçãozinho, mágoa, não é? Que ficou até aos 80 anos. Porquê é que ninguém te explicou? Nunca ninguém lhe falou em doutrina espírita. Ou seja, nós somos uns privilegiados. Isto é autêntico. Quando ele me disse aquilo, e agora tu me vens dizer isso? E então, esta é a libertação, ao fim e ao cabo, não é? Então, como é que nós havemos de agir perante as dificuldades do mundo? Isto acontece fundamentalmente devido às características do mundo em que estamos inseridos, mas isso daria outra palestra também desta que já vai esticada. Como é que nós devemos fazer? Sabem como é? Como faz o passarinho. Quando a tempestade aparece, o que é que faz o passarinho? Resigna-se, não é? Sacode as asitas e segue em frente. Então, este era o trabalho que eu trouxe para hoje, uma perspectiva do lançamento do Livro dos Espíritos. Apesar de ter sido melga, aqui fica o meu trabalho.